O homem que espalhou o deserto. Olha lá. Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia inteiro, o dia cortando folhas. A mãe gostava sim. Ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira, naquele tempo ainda não haviam caminhões de plástico, felizmente, e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: "Tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas." Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. Seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores, Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras, detestar ir à escola e ir mal nas letras. Todavia era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados, como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os incautos. Seu único prazer eram as tesouras e os cortes das folhas. Então, assim, gente, inclusive aqui nesse momento é interessante vocês notarem essa mudança, essa passagem de tempo que aconteceu. No começo ele não ia à escola, portanto ele era criança. Agora ele não se embriagava. Se embriagar é uma atitude de adulto, certo? Então ele está crescendo à medida que o tempo passa, à medida que o texto vai correndo, ele está crescendo, tá certo? Aqui, seu único prazer eram as tesouras e os cortes das folhas. Só que agora ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 para a maior, 40 dias para o abacateiro, que era imenso, tinha mais de 50 anos, e 6 meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal, agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado os pássaros e destruído os ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução, um machado. Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias, porque não estava habituado a manejar machados. As mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado, mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação. Ele saiu com o machado em punho para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para as fábricas imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo. O homem de machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar a agenda. Depois auxiliares, montou uma companhia. Construiu edifícios para guardar os machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha, onde trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. Enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E então o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto.
e os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão. Bom, então aqui a gente tem provavelmente um conto, tá? A gente consegue já fazer algumas inferências a respeito do tema. Enfim, o tema é a devastação, o tema é a destruição da natureza. De toda forma, aqui a gente também consegue analisar narrador, enfim, todos esses elementos da narrativa. E aí, após a leitura, a gente vai à primeira questão, que na verdade é a 13ª questão, que diz o seguinte, ó. Sobre a mensagem transmitida pelo texto, o homem que espalhou o deserto, é correto o que se afirma em... Aí a gente tem as alternativas. Aqui é interessante para a gente fazer as alternativas, a gente analisar pontos específicos da alternativa, tá? Alguém fazer a leitura da alternativa A, me dizer se é certo, se é errado e por que é certo ou errado? Eu posso. Pode ser o Nicolas, aí eu leio depois. Nicolas A primeiro. 14. A alternativa A tá certa, Nicolas? Não. Não tá certa? Por que não está certa? Porque, então, no caso, maus hábitos da infância, quando não são corrigidos, são levados para a vida adulta. Bem, aquilo não necessariamente era um mau hábito, não tinha como considerar aquilo um mau hábito. Não dá para considerar, então, que derrubar árvores é um mau hábito? Não, a parte de cortar folhas, um mau hábito. Tá, então a gente não pode... Aqui na verdade, essas alternativas, elas são todas inferências, né? Então a gente pode analisar elas com o nosso conhecimento de mundo. Quando você tá na rua, de repente, você arranca uma folha ou uma flor, ou pega um punhado de folhas e arranca de uma árvore. Sua mãe gosta? Sua mãe acha bonito? Ela briga com você? O que ela fala? Eu não arranco, então ela não fala nada. Você não arranca, certo? Você não arranca porque em algum momento alguém te falou que esse é um mau hábito, né? Que isso não é legal. Não que eu me lembre. Não que você se lembre? Então, minha filha, muito pequenininha, ela arrancou a primeira vez. Eu falei, filha, toda vez que você arranca uma folha da árvore, ela chora. Então, assim, ninguém te disse exatamente, olha, não faça isso porque isso é um mau hábito, mas nesse caso, a gente pode dizer, inclusive, que esse menino ele tinha esse mau hábito de arrancar folhas, certo? E a mãe não corrigiu esse mau hábito. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Porque, Não, assim, eu não se importo. pessoas que se importam com a natureza sabem que não é legal você derrubar árvores, arrancar plantas, enfim, maltratar a natureza. A mãe gostava porque isso mantinha o filho dentro de casa. Vocês concordam comigo? Longe de problemas, essa alternativa pode ser. Longe das coisas ruins, mas também das coisas boas, como viver, aprender. A escola, exatamente. Ele não ia à escola porque ele gostava de ficar arrancando folhas. Vamos Mas fazer o aí seguinte, ele ó. não podia se machucar essas coisas. Isso. Ó, aqui a gente tem uma inferência interessante, inclusive, isso acontece realmente. Hábitos que você na infância tem, quando você chega na vida adulta, se você não muda esses hábitos na infância, você acaba levando esses hábitos para a vida adulta. Inclusive tem um ditado popular que diz que é de pequenininho que desentorta como é que é? De pequenininho que entorta o pepino, alguma coisa assim. Então você veja, hábitos da infância, na vida adulta eles podem ser um problema se eles forem maus hábitos. Aqui eles não foram corrigidos porque a mãe preferia, tá? Essa aqui é a alternativa correta, mas já que é difícil aqui analisar essas inferências, vamos ver então as outras e responder pelas incorretas, tá? Vamos achar a certa, percebendo aqui quais são as incorretas. Olha lá a B. Ok. O desmatamento da natureza é consequência natural da passagem do tempo. O desmatamento, então, Não. acontece. Não. É isso? Não, como mostra o texto, o menino que virou homem, ele mesmo que tá fazendo desmatamento. Exatamente. Porque a natureza, mesmo que ela regenere as suas plantas, não é num ritmo que possa ser considerado desmatamento, então não. E outra, se ninguém for lá derrubar a árvore, né? Se ninguém for lá desmatar, Ela vai ficar lá ela vai até continuar morrer. lá. Não vai acontecer nada, ele vai estar lá nas folhas, ele faz papel, faz propaganda militar, aí fica tudo certo. Exatamente. Então a gente não pode dizer que o desmatamento da natureza é consequência natural, né? Não é natural e muito menos da passagem do tempo. Porque se a gente deixa a natureza lá, ela cresce, né?
Então a B tá errada de qualquer jeito. A C, ó, é melhor cortar folhas no quintal do que brincar nas ruas. Nada a ver. Não. Isso não tem nada a ver com texto nem com a vida real. Na verdade, o contexto tem um pouquinho sim, Não, por para uma causa que pessoa, a mãe que fez, porém, não é. para uma pessoa específica, não. É, Só que ele tá falando de Mas o um texto não contexto tá. geral. O texto não está afirmando isso, como o Nicolas falou, em contexto geral. exatamente. A mãe gostava a mãe preferia isso, mas se a gente for analisar essa alternativa aqui nesse contexto geral, a gente não pode dizer que é melhor cortar folhas do que brincar nas ruas. Inclusive, eu acho que a ideia geral ali é o contrário. É dizer que você abandona muitas coisas para ficar ali no quintal, enfim. Então, nesse caso, a gente não vai poder afirmar que é melhor, e principalmente, é melhor cortar folhas? Não. Não. Para algumas pessoas, sim, né? Ninguém. Para determinadas pessoas com alguma preferência, sim. Sim. Se você for um jardineiro, a sua vida depende disso, mas não é que você está cortando folhas Tá. com a mesma intenção que o menino. A letra C também, ela tá incorreta, porque a gente não vai, essa aqui, inclusive, ela tá muito incorreta, né? A gente não pode afirmar nada do que tá aqui, baseado no Na texto. minha opinião, a D tá mais incorreta ainda. Mais incorreta aí, todo homem que derruba árvores começou cortando folhas na infância. Por que tá errado, Gabriel? Porque quase nenhum homem, mas de quem sabe, né? Uma pessoa, não é a profissão que, não é como um estudo para Isso. virar alguém que derruba árvores. Não, a gente não tem nenhuma. Assim, mesmo que você seja um estudioso da área de homens que derrubam árvores, enfim, você não pode então. dizer. Você começou a tua resposta perfeitamente. Nem todo homem que corta árvores na vida adulta brincou de cortar árvores também. Toda vez. Olha que interessante. Até o momento, ó, eu vou falar até o momento para não me contradizer. Até o momento, todas as vezes que a gente foi responder uma questão que tinha palavras muito fortes, né, essas palavras definitivas, até o momento, todas as vezes, essa alternativa estava errada. Sim. Então, assim, a gente está aqui criando dados para dizer, daqui uns anos eu vou poder dizer para vocês que 100% dessas questões estão erradas. Só que, na verdade, não vou dizer isso porque daí eu estaria me contradizendo. Aqui o problema é a palavra todo. É uma palavra muito definitiva. Não dá Daí pra dizer isso. daí você falou um todo, daí toda questão que tem um todo tá errada. Não, daí você tá que nem um problema. Então, não, é aquele velho ditado, né? Como é que é? Toda regra tem uma exceção, e aí a gente tem uma regra que, nesse caso, tá dizendo que, nela mesma tá dizendo que não tem uma exceção. Aqui provavelmente tem uma exceção. Em algum momento vocês vão encontrar uma questão que vai estar lá toda alguma coisa e ela vai estar certa. Isso pode acontecer. Só que aqui em língua portuguesa a gente não vai definir nada tão especificamente aqui como a alternativa D fez. Então exclui ela. Agora a letra E, ó. Nossas ações Agora eu dou o ditado dessa questão. Que o que você planta, você colhe. Sim. Só que veja, ó. Nossas ações têm consequências, mas não somos responsáveis por ela. Bom, que nossas ações têm consequências, isso é verdade. Mas como a gente não é responsável se são nossas ações, Não, a gente fez, em teoria, a gente é responsável. Em porque teoria e foi na o prática nossas. também, né, Nicolas? Na teoria, na prática, em todas as possibilidades, nós somos responsáveis pelas nossas consequências. Aqui o problema é a conjunção adversativa, né? Essa conjunção adversativa. Muito doidinho da cabeça. A gente pode analisar ela aqui por esse lado gramatical, né? Todo mundo entendeu o que a frase quis dizer. Mas se a gente for analisar pelo lado gramatical, quando a gente diz não somos responsáveis, a gente está contradizendo, supondo a ideia inicial ali, né? Da primeira oração. E aí a conjunção adversativa aqui é o problema. O certo aqui era ter uma conjunção aditiva, né? Nossas ações têm consequências e nós somos responsáveis por elas, certo? Então, nesse caso, a E está errada também, por causa disso. E aí, a E está errada, a D está errada, a C está errada, a B está errada, somente a A sobra, né? Nesse caso, então, a resposta correta para a questão 13 é a alternativa A. Nossa, meu círculo ficou lindo.
de Arlindo Eugênio Felisberto. O professor fala a de hálito, né? Eu vou dizer Ah, a de amor. de amor. Porque de fato Bem amor é escrito com a baixinho. letra A, né? Enfim. Número 14, quem vai ler pra mim? Faz favor. Eu. Leia então. Indique a única alternativa que ratifique a Não, ideia letra de 14. Desculpa. Em relação à estrutura narrativa do texto O Homem que Espalhou o Deserto, pode-se dizer que... Vou fazer só um adendo aqui, só rapidinho. Um adendo. Estrutura narrativa, a gente está falando daqueles elementos básicos da narrativa, tá? Então a gente está analisando não o que o texto está dizendo, mas a forma como ele foi construída, tá? Sim, Então a já- gente vai ter que já- analisar aqui narrador, a gente vai ter que analisar tempo, espaço, enredo, tá certo? Essa questão ela serve para isso. Aí sabe que ele é em terceira pessoa e é um narrador onisciente, que... Sendo assim, Isso. olha, sendo assim, a alternativa A. O foco narrativo do texto é em primeira pessoa. Não é em primeira Não. pessoa, certo? E olha aqui. Seria certo se fosse terceira, porque daí seria narrador onisciente. Sim, mas olha lá, olha a contradição na própria. Essa alternativa ela tá errada. Sem ler o texto, eu já sei que ela tá errada. Porque, ó, um texto o foco narrativo é em primeira pessoa, pois conjunção explicativa. Então, né, nesse caso, o que vem depois está explicando aquela primeira parte. O narrador conhece os pensamentos. Bom, o narrador que conhece pensamento é onisciente. Como é que ele vai ser onisciente em primeira pessoa? Não tem como. Não tem como. E aí, nesse caso, a não ser que ele seja um adivinho, né? Que ele seja, sei lá, o Mr. M. Ou a pessoa tenha contado todas as informações para ele. Na verdade não, porque daí se a pessoa contou, a gente não tá falando de pensamentos, né? Verdade. Então veja. Mas vai que ela conte os pensamentos, né? Daí Mas se ela vai conta assim, os pensamentos, já não são só pensamentos, né? Ela falou, ela oralizou. Pensamento é o que tá verdade! dentro da tua cabeça. A partir do momento que você fala, já não é mais só pensamento. Você concretizou esse pensamento em palavras. Rapaz, ó. A não pode ser de jeito nenhum. Nicolas, a B, pode ser a B? A B, bem, não necessariamente. Não necessariamente? Por que não necessariamente? Não, eu tava, respondendo a pergunta da B. Não pode a B. Não pode ser ela. Por que não pode ser ela? Porque, peraí, só um instante. Quando diz que trata-se de uma história real em que o narrador foi testemunha do que... A partir daí tá errado, porque não tem como confirmar se essa história é real, e dois, o narrador não necessariamente é uma testemunha do que aconteceu. Exatamente, o narrador testemunha que a gente fala aqui, a gente diz que esse narrador testemunha, ele participa da história, então ele é em primeira pessoa testemunha, certo? Então aqui também não é o caso, o narrador testemunha geralmente é em primeira pessoa. Sendo assim, o nosso narrador não é em primeira pessoa, tá? E o mais importante, o que derruba, o indício que derruba, o indício mais fácil, né, que vai derrubar essa alternativa é a história real. Como é que você sabe que é real? Bem, Não por tem como causa que saber. geralmente eles seriam presos por causa do não ir à escola e também Então, uma- não, mas eu digo assim, questões dentro do texto mesmo, Gabriel. Não tem nenhum indício, assim, não tem o nome do personagem, não tem o ano que aconteceu, não tem informações suficientes pra gente dizer que ela se parece com uma história real, tá? É um conto. Nesse caso aqui, sendo isso, é ficção, certo? A letra C, então... Tem mais alguém aí? Os meninos estão participando bastante, isso é lindo. Mas eu quero saber que tem mais gente. Carol, obrigado, Carol. Carol, você atualizou teu nome. Isa, leia pra mim a alternativa C e diga se ela tá certa ou tá errada. Pode ser? Ou tá com vergonha, Isa? Tá com vergonha? Carol, quer ler? Não? Não. Não? João? Quer participar, João? Eu não tô muito bem. Não tá muito bem? Então tá bom, João. Mas então vamos lá, Gabriel. O narrador é onisciente, ou seja, ele conhece a história, mas não participa dela. Como eu falei anteriormente, terceira pessoa e conhece. Exatamente. Inclusive, ele faz alguns comentários a respeito da personalidade do menino, enfim.
Então, de fato, ele é onisciente, ele conhece a história, mas de fato ele não participa dela, em nenhum momento ele se inclui, né? Então essa definição aqui, tudo que veio depois desse ou seja, né? Esse ou seja aqui também com a ideia de trazer uma explicação, de fato corrobora o onisciente, né? Todo mundo concorda? Quem não concorda levanta a mão e fala assim, não, professor, você está maluco, eu vi você escrevendo no chat ali e você não sabe nada, professor, então... Gente, foi uma piada que eu fiz no chat, tá? Eu escrevi errado de propósito. Sim, a mesma coisa de me ajude. Então, e a ironia, né, a piada, era exatamente um professor de português escrevendo errado. E eu dizendo que o meu forte é o português, entendeu? Essa Aí tá a piada. Expliquei a piada, ela já perdeu a graça, né? Mas enfim, Pois a letra é. C é a certa, gente. A letra C é certa. Aí só pra gente passar rapidinho, ó, o texto apresenta um narrador personagem? Não, porque se ele é onisciente, ele não é personagem. E a história mistura focos narrativos, não mistura focos narrativos. E aí a gente sabe alguns detalhes da vida, mas é porque o narrador é onisciente, ele sabe de tudo. Para a letra 14, então, questão 14, a alternativa correta é a letra C de certo, né? Sergipe Certado do Carteirão do Certo. C de Kelvin, pode ser. C cedilha. Exatamente, C de C cedilha. Vamos lá então, letra 15. Eu vou fazer a leitura aí para não ter briga entre vocês, tá? Indique a única alternativa que ratifique essa palavra que não é do hábito de vocês. Vocês já deviam conhecer, obviamente, mas ela não é do hábito de vocês. Seria, professor, não seria retifique? Então, eu vou explicar. Retificar, né? Retifique vem do verbo retificar, significa consertar, certo? Arrumar, corrigir. Ratificar, né? Ratifique, do verbo ratificar. Então você veja, mudei a vogal aqui, muda o significado. Olha que palhaçada a língua portuguesa. Vocês falam, português é fácil, português é fácil. Olha aqui, uma vogal, eu destruo a vida de vocês. Vocês perdem uma questão de uma prova que é para gabaritar, tá? Então, retifique, consertar. Ratificar é confirmar, tá bom? Então aqui a gente quer uma alternativa que confirme. Confirme. Letra linda, professor, isso mesmo. Confirme aqui a ideia de que o menino parecia determinado, à medida em que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Então, olha uma coisa que é interessante. No texto, de fato, tá ali. Ele parecia determinado. Isso é uma opinião do autor, tá? Isso vai ajudar a gente aqui a responder uma próxima questão. Fica ligeiro nisso. Mas o mais importante que a gente tem aqui nesse enunciado é à medida que o tempo passava. À medida que o tempo passava. Essa é a informação mais importante para mim aqui até o momento, tá? Mas eu também quero uma alternativa que confirme essa ideia. A letra A diz, ó. A letra A diz: era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados, como todos os outros meninos do quarteirão. Bom, essa informação aqui, que está no texto, no terceiro parágrafo, ela confirma que esse menino parecia determinado em acabar com todas as folhas? Não, ela só confirma que ele era comportado. Exatamente, ele era comportado. Então não pode ser a letra A, tá? Eu vou fazer 2 risquinhos assim. Não pode ser a letra A, porque aqui a gente só confirma essa ideia de que o menino era comportado, de que o menino obedecia, de repente que o menino era caseiro. Exatamente, né? Era. Daí ele virou o cara que desmata. Por isso era. Isso, exatamente. A letra B, olha lá. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Bom, acabar com as folhas todas. Todas as folhas. Certo? Essa alternativa B confirma que esse menino estava determinado em acabar com todas as folhas? Não. Não? Sim, onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Derrubar não é acabar com as folhas. Só que uma vez que não tem árvores para ter as folhas, as árvores acabam queimadas, as folhas vão deixar de existir. Uma coisa está atrelada à outra, certo?
Mas se então, uma árvore cair, ela ainda vai cair com as folhas, ela não vai virar careca. Mas as folhas não, elas vão se acabar em algum Ela, momento porque a árvore vai sim, parar de receber nutrientes, né? você mata 2 coelhos com um tiro. Exatamente, com uma machadada só no caso, né? vá pro... no Então veja, limite. a alternativa B aqui é a alternativa correta, tá, gente? Porque de fato, e ele era chamado, e a gente percebe lá no texto que ele ia derrubar as folhas. Ele ia derrubar as árvores pelas quais ele era chamado. Então aqui mostra que de fato ele está determinado a isso, e ele vai e ele derruba, tá? Só excluindo as outras também. Excluindo as outras também, olha lá. Eles voltaram peritos de primeira linha. Bom, aqui não tem nada a ver, porque lá no 7º parágrafo, né, esse momento é um momento de transição no texto também, né, de evolução do tempo ali, eles voltavam peritos só sobre o fato dos funcionários que eram enviados para a Europa que voltavam peritos. Nada a ver com a ideia de que ele parecia determinado a derrubar, que o menino parecia determinado a derrubar todas as árvores. Então, aqui não tem nada a ver, está totalmente errada. A letra D, dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola. O que isso tem a ver com a determinação dele sobre... Não, isso só dizia que ele tinha uma impulsão a só cortar folhas e não ir à escola, nem cinema, nem nada. E exatamente, a gente está falando aqui sobre uma impulsão. Impulsão é diferente de determinação, né? O impulso é o que a gente faz ali por uma vontade que a gente não entende, uma vontade estranha, né? E a determinação não, ele fala, eu vou derrubar todas as árvores, e ele vai lá e derruba todas as árvores, né? Então, impulsão e determinação aqui nesse contexto são coisas diferentes. Então também, deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado, clicar nesse xizinho. Então não é a alternativa D também, porque impulsão e determinação são de coisas diferentes. E na letra E, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel. Bom, aqui é para levantar mais árvores, né? O governo quis levantar mais árvores, nada a ver com o menino querendo derrubar, certo? Então aqui para a questão número 15, deixa eu apagar um pouco aqui para não ficar tão bagunçado. Para a questão número 15, a alternativa correta é a alternativa B. A questão 16, Gabriel, a questão 16 é interessante. Considerando o trecho é uma capacidade da natureza morrer e viver, do 5º parágrafo, o termo capacidade em significado no contexto da palavra, Olha lá rapidinho, coisas importantes. Essa questão aqui, igual vocês estavam falando ali, esse negócio de cagada decimais aparece em tudo quanto é prova. Esse tipo de questão também aparece em tudo quanto é prova, o tempo inteiro, toda prova tem, tá? Assim, quase toda prova tem, tá bom? É uma questão aqui, gente, de sinônimo, tá bom? Sinônimos. O professor não sabe escrever, o professor de português não sabe escrever, é normal. Sinônimos. Tá certo agora, Nicolas? Não, tá faltando um acento, Nicolas. Meu Deus do céu, Nicolas. Sinônimos. Gente, para entender, para conhecer sinônimos, a principal recomendação é leitura, tá? Quando vocês estiverem lendo, eu deixo o dicionário ali do lado, vocês vão encontrar palavras que vocês não conhecem e vocês vão descobrir que essas palavras, na verdade, significam coisas que vocês conhecem. Você entende pelo contexto, mas você também entende no dicionário, beleza? Aqui é interessante, ó, a capacidade, essa palavra aqui que eles querem que a gente encontre um sinônimo, dentre as alternativas. Só que não é um sinônimo certo. Na verdade, eles querem um sinônimo errado, porque diverge, certo? Divergir aqui significa discordar, tá bom? Então, o termo capacidade diverge em significado, nesse contexto aqui, de qual dessas palavras, certo? Aí eu fiz umas anotações, é óbvio que eu não vou fazer a consulta no dicionário aqui junto com vocês. A palavra habilidade, olha lá, a palavra habilidade significa qualidade de quem é hábil. Qualidade de quem é hábil. Isso está no dicionário, eu digitei ali no Google qualidade, a primeira definição é essa. Qualidade de quem é hábil. Ou seja, quem é hábil consegue fazer alguma coisa. Quem consegue fazer alguma coisa tem uma capacidade, certo? Se a gente trocar é uma habilidade da natureza, morrer e reviver, a gente pode dizer que cabe, né? Nesse contexto vai fazer sentido, não vai? Todo mundo concorda? Então, a habilidade é que tá certo. E a gente não quer o que tá certo, a gente quer o que tá errado. Errado, tá bom, gente?
Dom, olha lá, dom, dádiva, aptidão inata para fazer alguma coisa. A gente diz, inclusive, que foi Deus que deu. É um dom da natureza, morrer e reviver. Funciona aqui? É equivalente à capacidade dom? Sim. Então aqui também dá certo. Poder, poder, é um poder da natureza, morrer e reviver. Rapidinho aqui, ó. Poder significa ter faculdade ou possibilidade. A gente pode substituir capacidade por poder e vai fazer sentido? Sim. Dá a ideia de que alguma coisa mágica realmente parece ser mágico. Quando a gente olha para o outono, né, no inverno, não tem nenhuma folha na árvore, no verão, na primavera, o negócio está lindo. É até estranho, mas é isso mesmo, é tipo um poder. E atributo, olha lá, a palavra atributo, que é próprio e peculiar de alguém ou alguma coisa. É um atributo da natureza. Morrer e reviver. Parece funcionar aqui para vocês? Sim. Mais ou menos, né? Mas se eu der um outro significado aqui, um outro sinônimo para atributo é qualidade. E agora? Daí sim. Excelente. Inclusive, essa daqui você traz ali de algumas referências de jogos que falam assim, quais são os atributos do seu personagem, quais são as qualidades, as capacidades dele, certo? Então aqui atributo tem o mesmo significado. Agora olha essa palavra aqui, ó, regalia. Bom, a gente já sabe que tá errado, portanto é a resposta certa. Mas olha lá, regalia, direito, privilégio, vantagem. Tenta trocar aqui a palavra capacidade por privilégio para mim, Nicolas. Bem, considera é uma um privilégio. regalia. Troca por privilégio. É um privilégio da natureza. Morrer e reviver não dá muito certo. Parece alguma coisa que alguém deu à natureza, né? A regalia, o privilégio, é algum direito que você tem que alguém te dá, certo? Por exemplo, quando você passar no colégio militar, a sua mãe vai te dar algumas regalias, provavelmente, né? Ela vai falar assim, bom, meu filho é um ótimo aluno, é um ótimo estudioso, enfim, meu filho é uma criança ótima, eu vou dar para ele o direito de usar o celular, sei lá, 3 horas por dia, né? Então a gente tem isso, quando você tem um bom comportamento, alguém te dá uma regalia. Quando você tem algum mau comportamento, a pessoa te tira uma regalia, certo? Essa regalia aí é essa ideia de um direito que você tem. E aqui a gente não está falando de direito, a gente está falando de habilidade, de dom, de poder, de atributo, mas não de regalia. Portanto, tá, gente, para a questão 16 aqui, a resposta correta é a alternativa E, regalia. Beleza? Beleza. Gabriel leu a última, Nicolas. Leia agora, então, a 17. Considerando a progressão da narrativa, o trecho que constitui uma opinião do narrador é... Bem, adquirida a prática, limpou o quintal e... Bem... Sono, hein, Nicolas? E descansou aliviado. Exatamente. Olha lá, adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Lá no 6º parágrafo, na hora que a gente está lendo, tem alguma coisa que parece ser uma opinião do narrador? Olha, a gente quer uma opinião do narrador. Geralmente aqui as opiniões elas vão aparecer como parece que, eu acho que, enfim, tem algumas palavras que dão a intenção ali de opinião. Isso aqui parece uma opinião do narrador? Ou parece que o narrador está observando ali, contando pra gente o que aconteceu ao longo do tempo? Parece que é os dois. Não, parece que é uma coisa que... Veja, não, ótimo. O narrador está analisando aqui o personagem, né? Quando criança, ele demorava muito para cortar as folhas e tudo mais. Aí conforme ele foi crescendo, ele percebeu que ele precisava de um machado. Ele não era muito bom com o machado, né? A primeira vez demorou muito para ele usar o machado, a mão sangrou, teve calo e tudo mais. E aí ele fala, adquirida a prática, ele conseguiu limpar todo o quintal e descansou aliviado. Aqui, na verdade, não tem nada de opinião. Ele só está mostrando que o personagem não sabia usar, mas ele aprendeu a usar e conseguiu concluir o trabalho, certo? Então aqui, esse adquirido à prática não tem nada a ver com uma opinião, tá certo? Não tem nada a ver com uma opinião. Olha lá de novo. Agora, e esse descansou aliviado, a palavra aliviado. Então, poderia parecer uma opinião aqui, mas de fato, quando a gente está analisando a progressão da narrativa,
o narrador dá a entender que o menino, ele teve muito esforço, certo? Inclusive, um pouquinho antes, ele teve muito esforço, né? As mãos sangraram e tudo mais, ele teve calos. No momento em que você acaba um trabalho muito esforçado, geralmente você descansa aliviado, certo? Então aqui não é uma opinião, não é que ele pode ter, a gente pode imaginar o narrador com uma câmera, ele viu o cara, terminei, sabe? E aí a gente pode dizer que ele tá só mostrando pra gente o que aconteceu com o personagem. Mas, nesse caso aqui, a gente até poderia ter essa ideia de que é uma opinião, mas aqui não é, beleza? E eu vou mostrar por que não é, porque tem uma que tá mais certa. Esse aliviado poderia estar certo, mas tem uma que tá mais certa do que isso, beleza? Olha bem lá, Nicolas, leia pra mim, por gentileza. Não saia de casa, não andava em más companhias. Bom, isso aqui, na verdade, não é uma opinião, né? É uma constatação. É um fato. É um fato, exatamente, é um fato. É um fato. À medida que o tempo foi passando, né, conforme a progressão da narrativa, ele não saía de casa e não andava em más companhias. Isso é um fato, isso aconteceu mesmo. A letra C. Às vezes deixava aberta a janela para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. Obrigado. Também não é uma opinião, né? É um fato. Isso acontecia, o narrador via que acontecia e nos contou isso, certo? Sim. Então é um fato também. Ouviu, né? Ele viu ou ouviu. Exatamente, né? Mas de toda forma aqui não tem nada. Agora olha só, uma opinião do narrador. A letra D tem lá, ó. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução. Bom, ele demorou meses... Essa eu acho que é uma opinião. Tem um fato, mas também tem opinião. Então... Porque ele diz, como o seu cérebro era diminuto, o cérebro dele era pequeno. Só que para isso você ia precisar de um exame cirúrgico para saber se o cérebro dele era pequeno. Então essa é uma opinião do narrador. Eu tô com a prova resolvida aqui, Nicolas, e eu escrevi praticamente a mesma coisa que você. Olha lá. Não mediu, mas ele, né? O narrador mediu o cérebro do personagem? Não, provavelmente não. Ele não entrou, ele não pediu lá, ele falou para os personagens assim: eu quero ver o tamanho do seu cérebro. Vai fazer lá um raio-x e me passa daqui 10 dias. Mas então... porque senão essa narração seria em primeira pessoa, porque daí ele ia ter que falar que ele pediu para o cara fazer um exame de raio-x. Isso mesmo. Então, olha lá. O narrador está inferindo que o cérebro do menino era diminuto por causa dos fatos que ele percebeu, né? Das constatações. Inclusive, olha lá, ele demorou meses para encontrar a solução. Bom, uma pessoa que tem um cérebro de tamanho normal não demora meses para encontrar uma solução. E olha como a solução era simples. Um machado, né? Então, assim, o narrador está inferindo, tá? Ele tá dando a opinião dele de que ele acha que o cérebro do menino é diminuto, enfim, que o menino é ignorante, porque o menino demora meses para encontrar uma solução simples. E aí, se a gente for voltar um pouquinho na história, porque lembra que isso acontece no 5º parágrafo, o menino não teve vida social, ele não teve contato com nada no mundo externo, só o jardim dele, ele não frequentou a escola, ele não era bom nas letras. Então você veja que, assim, todos os indícios indicam que esse menino ele tem uma dificuldade de raciocínio, certo? Que inclusive muda mais pra frente, né? Porque ele abre uma empresa, uma multinacional para derrubar árvores. Mas nesse caso aqui, até o momento, esse menino ele tem uma dificuldade de raciocínio. E aí o narrador, ele acha isso. Não é que o menino falou pra ele, olha, eu sou meio estúpido. Não, em nenhum momento o narrador o personagem fala. O narrador, ele acha isso a partir de todas as coisas que ele apresentou pra gente, tá? Então, a alternativa correta aqui para 17 é a letra D. Mas olha lá, na letra E diz o seu trabalho rendia pouco, veja, o trabalho render pouco é normal para uma criança, né? A árvore é muito grande, a criança é muito pequena, o trabalho rende pouco mesmo. Também não vai ser a E, porque a E está apresentando um fato. Você pode notar aqui então que todas as outras, né, as alternativas erradas apresentam fatos. E a que apresenta a opinião está aqui, né? E é esse pequeniníssimo espaço. A não ser que ele te falasse assim, a mãe dele fez um exame para ver se o menino era normal e descobriram que o cérebro dele era menor do que
padrão para a idade dele. Menor que a média. Menor do que a média, exatamente. Então, nesse caso aqui, não houve esse exame para dizer, de fato, que o cérebro dele era menor. Portanto, a opinião do narrador aqui, ela aparece na alternativa D, que é a resposta da questão 17. O Nicolas leu a 17, lê a 18. Isabela querendo entrar, peraí, admite. Foi. 18, Gabriel. Yes. De acordo com o texto, pode-se inferir que quando o quintal ficou sem nenhuma árvore, o rapaz se sentiu aliviado, mas insatisfeito. Por quê? Por que que ele se sentiu aliviado, mas insatisfeito? Olha que interessante, olha que interessante. De acordo com o texto, pode-se inferir que quando o quintal ficou sem nenhuma árvore, o rapaz se sentiu aliviado. Isso está no texto, inclusive. Cadê? Se a gente voltar lá. Cadê, ó? Blá, 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 certa noite. Ó. Adquirida a prática. Opa, adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Beleza, isso está no texto, ele descansou aliviado de fato, mas insatisfeito. Porque agora passava os dias a olhar aquela desolação. Ou seja... Já ele olhava lá, solitário, sem uma árvore, uma folha para cortar. Ele tava... Ah, olha que interessante, Gabriel. Ele estava triste porque não tinha mais árvore e agora ele não poderia observar a natureza maravilhosa no jardim dele? Não. Por que ele estava triste? Por causa que não podia destruir mais, né? Porque ele não tinha mais nada para fazer. Daí foi uma das primeiras vezes que ele foi visitar o mundo. Exatamente. E aí, para que ele foi pro mundo? Para fazer o mundo seu quintal, destruir tudo, até ficar insatisfeito de novo e ir para outro planeta, descobrir as árvores. Exatamente. Então, ó, a alternativa A tá fora, porque ele não ficou triste porque as folhas não voltariam a crescer. Ele falou, poxa vida, eu não devia ter cortado as árvores porque agora as folhas não vão crescer mais. Não, nunca na vida, né? Ele ficou arrependido. Não. Né? Ele foi, inclusive, não ficou arrependido, ele foi destruir mais árvore. Né? A letra C, ele ficou triste agora porque ele vai ter que sair de casa para caçar árvore para derrubar? Não. Né? Ele aí tá falando uma causa, isso daí é a consequência da causa. Exatamente. A letra E, eu vou pular a D, porque inclusive é a resposta certa. A D, porque ele ia descontentaria a sua mãe, que se agradava, a mãe dele ficava feliz dele cortar árvores? Não, ele fica feliz e o cara fica distraído. Se fosse uma exceção para ficar em casa ver televisão por 10 horas, ela deixava? Ela deixaria. Se fosse para ele ficar em casa, sei lá, comendo... Pizza, hambúrguer. Eu ia falar uma coisa, eu ia falar, tipo, comendo barata, que é uma coisa mais nojenta. A mãe dele criaria baratas em casa para que ele pudesse comer, se ele gostasse de comer barata, né? Porque essa mãe só queria que ele ficasse em casa, ela não queria que ele saísse, né? Essa mãe é um pouco doideira na cabeça. Se eu tivesse essa mãe, eu não sei, eu ficava em dúvida se minha casa era, na verdade... Mas já também fala, Gabriel, pra ti não ir pra rua, pra ti não ir pra rua, eu vou deixar você ficar em casa jogando Minecraft todo dia. Eu ia ficar um pouco confuso se eu não estava morando no fundo num hospício, não numa casa. Ó, e aí é uma opinião tua, você tá dizendo que a mãe é meio louca, né? Exatamente, aí você me pegou de surpresa. Bola pra frente, então. Para a questão número 18, a resposta correta é a alternativa D. Ele ficou triste porque ele não teria mais o que fazer. D de Dodói. Yes. A letra 19, vai, Nicolas. Bem, quanto ao texto lido, pode-se afirmar que a sua finalidade é Rapidinho, Nicolas, posso só segurar você aqui um instante? Olha lá. Finalidade. Quando a gente lê finalidade numa questão de português, tá, gente? Entendam como motivo pelo qual ele foi escrito. Certo? Qual era a ideia, qual que era a mensagem, qual que era a ideia que o autor queria nos passar? Por qual motivo ele escreveu isso? Qual é a finalidade desse texto? Mas não se trata só da mensagem, tá? Se trata também da parte técnica, da estrutura do texto, beleza? E aqui
dá pra responder ela sem ler todas as alternativas completamente. Mas eu vou deixar o Nicolas ter o trabalho pra mim. Vai, Nicolas. Bah, viu, Nicolas? Bem, narrar a trajetória de um menino que tomou gosto pela destruição de árvores. Bem, ele não... Não, vamos fazer o seguinte, tá... Nicolas, leia todas aqui que eu quero passar uma mensagem pra vocês sobre o quanto é importante o estudo de base aqui, tá bom? Leia todas as alternativas. Certo. B. Argumentar a respeito da importância de se preservar a natureza. C. Criticar o desmatamento desenfreado. D. Defender a ideia de que os pais são responsáveis pelos erros dos filhos. E. Descrever a onda de destruição promovida pelo menino da tesoura. Bom, vamos lá, ó. Só pra explicar aqui pra vocês o quanto é importante o estudo de base, tá? Gêneros textuais, eles têm finalidades específicas, certo? Tem alguns que você pode tentar buscar uma mensagem por trás, você pode ali, sei lá, entender que é uma parábola, por exemplo, então a pessoa está dizendo uma coisa querendo dizer outra, enfim, você pode ter essas interpretações, mas na base, ali na raiz da questão, os gêneros textuais, eles têm uma função específica, certo? Qual é o gênero textual que é desse texto que a gente acabou de ler aqui? Narração. Essa ele elimina todas as que não falam de narração até A. Então, é um texto narrativo, né? O gênero textual é conto, mas a tipologia dele é narrativa, certo? O texto narrativo serve para narrar, gente. Simples. Resolvida a questão. Daí tem a pessoa que marca AE. Descrever, da onde descrever, podia ser o texto, só se tivesse narrar. O tipo de texto que descreve é o texto descritivo. Não, também não, porque ele tava só matando árvores, não tava destruindo. A onda de destruição em geral que ele tava dizendo. Não era especificamente se fosse a onda de... E nem era, agora não era mais não era o menino da tesoura que estava fazendo isso, era o homem do machado. Sim, mas olha lá rapidinho, ó. O texto descritivo, a tipologia textual descritiva, né, a descrição, ela serve também ao texto narrativo, né? A gente consegue imaginar essas imagens no quintal desolado por causa da descrição, certo? Mas a ideia desse texto, a finalidade desse texto não é somente descrever, beleza? Então esse texto ele não é descritivo porque o texto descritivo descreve. Para defender a ideia e para argumentar sobre qualquer coisa, a gente tem o texto dissertativo argumentativo, que não é o caso aqui, tá? Então não é para argumentar e não é para defender. Para criticar o desmatamento desenfreado, a gente poderia utilizar qualquer tipologia, certo? Porque para criticar não seria só uma crítica, né? A gente pode ali camuflar a crítica de piada, de história, enfim, de vários outros gêneros textuais. Só que aqui, na verdade, não é uma crítica, certo? Não é necessariamente só uma crítica. E, de fato, quanto ao texto lido, ele é narrativo. Texto narrativo serve para narrar, beleza? Portanto, a questão 19 aqui é simples, rápido, fácil, bater o olho, responde. O tempo que vocês perderam na questão lá que tinha aquela expressão numérica gigantesca, vocês vão ganhar aqui de volta, beleza? Leu ali. Qual que é a finalidade do texto? Bom, se é um texto narrativo é narrar, se é uma notícia é noticiar, se é, sabe, é informar, de repente. Enfim, a finalidade desse texto é narrar a trajetória do menino que tomou, e de fato ele tomou gosto pela destruição. Vocês podem notar isso, né? Ele tomou gosto pela destruição e ele continua destruindo. Portanto, 19A. Beleza? Arlindo, nem eu me lembro. Oi? Arlindo Arlindo Eugênio Felisberto. Não, é D de lindo que ele falava. Não, é que Arlindo é um nome, Nicolas. Arlindo? É, Arlindo. Mas vamos falar A de aprovado. Daniel. A de aprovado? Isso. A de aluno. A de arroz e feijão. A de ótimo. Muito bom. Ótimo mesmo. Então aproveita, Gabriel, que você tá no ritmo aí, já leia 20.
Indique a alternativa cuja frase tem o mesmo sentido que se evidencia na palavra em destaque no trecho. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Já temos ali uma alternativa nada agressiva, que é expurgar e saquear, nada agressivo. Nada agressivo, né? Ó, de novo, questões de sinônimos, tá certo, Nicolas? Bem, vamos lá. Tá certo? É uma questão de sinônimos? Não. Sim, é uma questão de sinônimo, mas a palavra sinônimos não está corretamente grafada. Muito bom. Gente, seguinte, deu trabalho essa questão, hein? Deu trabalho. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, mal escrita. Questão extremamente mal escrita. Eu só tenho uma pergunta sobre essa questão, que é, você usa o contexto nessa questão? Você pode usar o contexto, eu preferi ir pro dicionário porque essa questão aqui ela foi anulada, tá? Por dicionário você tem esterilizar. Agora, usando o contexto seria, eu acho que é exaurir. Então, esse é o ponto, exatamente esse é o ponto, Nicolas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que essa questão ela foi mal escrita. Ela já poderia ser anulada só porque o comando dela não é claro, tá certo? Indique a alternativa cuja frase tenha o mesmo sentido que se evidencia na palavra em destaque no trecho. Cuja frase? Isso! Que frase? A alternativa cuja frase não tem nenhuma frase aqui, tá? Professor, mas aí exaurir, né, um período, começa com letra maiúscula, acaba no ponto, é uma frase exaurir. Lógico, depende do contexto. Dentro do contexto certo, qualquer coisa pode ser uma frase, mas aí vai depender do contexto. Aqui a gente não tem contexto, a alternativa não apresenta frases, ela apresenta palavras. Primeiro ponto de que, assim, essa questão ela estava pronta para ser anulada no momento em que ela foi escrita. Mas aí, se não fosse só isso, a pessoa que escreveu ainda colocou as alternativas. E nas alternativas, ela acabou com a criançada. Porque olha lá, beleza, exaurir. Exaurir vem de exaustão. Exaustão significa cansaço. Cansaço, a gente vai fazendo essa relação ali. Esgotar. Esgotamento, né? Esgotar inteiramente. Isso é exaurir. A gente pode dizer que o que o menino fez com a jabuticabeira foi exaurir, certo? Só que ali ele não esgotou somente os frutos da jabuticabeira, né? Se a gente quiser fazer essa análise mais profunda e tudo mais, ele esgotou a árvore inteira. Então, de certa forma, cabe exaurir para limpar, não cabe? Sim. Né? Mas vamos falar que o exaurir aqui é só para os frutos. Aí a gente diz que não cabe, a A estaria errada. Eu vou pular mas se você olha, literalmente mesmo não tá errado. Não, ela não está completamente errada, mas nem completamente certa. Vamos dizer que ela está mais ou menos, e mais ou menos não é o que a gente quer o mais preciso. Eu vou aqui para esterilizar. Bom, esterilizar significa tornar improdutivo. Se uma árvore está ali, independente dela ser cortada ou não, ela, né, não é que ela foi tornada improdutiva, ela foi morta, certo? Daí então expurgar. Agora, esterilizar também pode ser limpar. Ele esterilizou seu quarto, limpar. Pode ser limpar. Então, mais ou menos serve, né? Mais ou menos. Já aqui é um outro motivo, porque a gente já tem duas alternativas que mais ou menos servem, beleza? Mas, de novo, a gente não quer o mais ou menos, a gente quer o preciso. Saquear não é de qualquer jeito, mas olha que interessante, no dicionário, saquear significa assolar, devastar. Ele devastou isso aqui. Saquear nesse contexto fica meio forte. Então, não, o saquear dá a impressão de que ele pegou, entrou, roubou e matou todo mundo, né? E não foi bem isso. Não, acho que isso seria expurgar, e essas palavras 100% não violentas. Então, olha lá. Olha, agora vou apagar tudo aqui, inclusive. Olha que interessante essa palhaçada que essa prova fez. Depurar e expurgar, os dois significam limpar. Essa questão ela foi anulada porque ela tem duas respostas certas. Completamente certas, tá bom? Completamente. Todas completamente certas, ela tem 5. Isso. Assim,
Parcialmente certas, ela tem 5. Completamente certas, ela tem 2. Então, beleza, aqui, ó. É como se fosse 50% certo, tem 5. Pelo menos assim. O 100% tem 2. Não, e se a gente quiser pegar aqui para a palavra... Oh, meu Deus. Para a palavra depurar, o significado dela é limpar, purificar. Se você for na expurgar, ela eliminar a sujeira, limpar. Eliminar a sujeira e purificar, a mesma coisa, certo? A gente então tem... Para a questão número 20 aqui, rapaziada, a resposta correta é a B e a C, beleza? Só que ela foi anulada. Mas eu acho que seria mais a B, né? Do que imagina expurgar a árvore. Parece que você foi lá. Cara, nesse contexto aqui, as duas servem igualmente. Sim. É estranho Sim. porque a gente não está acostumado com o uso delas. Mas as duas servem Daí igualmente. a primeira pessoa que vê expurgar de jeito ruim, imagina Eu não vou responder. o cara com uma arma de machado expurgando as árvores. Muito pesado. Mas no fim das contas funciona igualmente. Muito pesado. Bora pra 21 então, a gente tá quase... Olha, quase acabando, gente. Quase acabando, olha lá. Considerando-se a norma culta, esse termo inclusive ele tá caindo em desuso, tá? Norma culta não se usa mais tanto hoje em dia. O que vocês vão ver a partir das próximas provas, vocês vão ver, é norma padrão, tá bom? Norma padrão. Mas considerando a norma culta quanto ao emprego dos sinais de pontuação e a sua justificativa, assinale a alternativa correta. Eu vou ler a alternativa A e vocês deem risada junto comigo, tá bom? Pode ser? Uhum. Então eu vou ler, cadê? Deixa eu, inclusive, ver minhas anotações. Ó, papel excelente, coisa maravilhosa. Olha lá, de novo, quanto ao emprego dos sinais de pontuação. Beleza, gente? E a sua justificativa. Na alternativa A, abre aspas, naquele tempo ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente, fecha aspas. Os parênteses foram utilizados para inserir as informações técnicas. Parabéns, onde estão os parênteses? Lá em Nárnia. Não, Esses aqui no caso, né? Esses parênteses nesse aqui. momento, por alguma razão, parênteses são aspas. Não, as aspas, inclusive, as aspas aqui, elas servem para citar um trecho do texto. Sempre que tiver citação de trecho do texto, vai estar entre aspas. Não, as aspas não, só que por alguma razão ele usou parênteses invisíveis aí pra... Não, que meu Deus, Gente, não tem aqui, nenhum ó. parêntese aí. Ô, prof, esses parênteses são que nessa borracha aqui na minha mão, olha. Ó, qual que é a grande questão aqui, gente? Olha só, não fiquem só na alternativa, é que a alternativa não fez a referência ao texto. Mas olha aqui, no texto, os parênteses estão aqui, tá? Eles estão aqui. Só que lá na alternativa eles não estão. E aí, como é que você vai dizer que a questão está dizendo que tem parênteses ali? A questão não está dizendo isso, certo? No texto tem. E veja, qual que é a informação técnica aqui? Nenhuma. Não tem informação técnica. Naquele tempo ainda não viu. Beleza, naquele tempo não tinha os caminhões de plástico. E uma opinião, ó, felizmente. Só isso. Mas nada, não... Assim, ó, a questão ela não apresenta os parênteses, certo? Então, a primeira coisa que é o que vocês fizeram aí. A primeira coisa é, ué, parênteses? Mas não tem parênteses, cadê? Na verdade tem, mas como não tá aqui, essa tá errada. Beleza? E de novo, não, lá no texto tem. Beleza, mas lá no texto tem, só que aqui a gente não tem nenhuma informação técnica sendo apresentada. Relaxa. Aí tem a B, né? Agora a B é interessante, olha lá. A B. A mãe corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com suas folhas. Os 2 pontos introduzem o discurso do personagem. Discurso não. Então, Nicolas, quando a gente está falando aqui em texto narrativo, o discurso é fala. O discurso direto é aquele em que o personagem fala, o indireto é aquele que o narrador fala. E tem um indireto livre também, que o narrador mistura tudo, mas esse aqui raramente cai. Mas o fato é, esse discurso aqui é uma fala do personagem. Você concorda comigo aqui, sim? Uhum. Olha lá, tem os 2 pontos, e logo depois dos 2 pontos a mãe está falando. Né? Não é o narrador que está chamando o personagem de filhinho, é a mãe. Certo? Então a B é a certa. Mas vamos lá, de novo.
é uma capacidade da natureza, morrer e reviver. A vírgula não pode ser, olha só, a vírgula não pode ser substituída por dois pontos. Eu acho que foi 2 provas atrás, tinha essa ideia aqui da vírgula dos 2 pontos. Aqui pode sim, tá, gente? Aqui, inclusive, a gente pode colocar os 2 pontos para dar essa ideia de que, olha só, gente, se prepara para o que eu vou falar agora, hein? Olha lá, tá vendo? E esses 2 pontos podem aparecer aqui. É uma capacidade da natureza, 2 pontos. Morrer e viver. Essa vírgula pode sim ser substituída por 2 pontos, então esse não tá errado. Beleza? E a letra E, a letra D, ele demorou meses para encontrar a solução. Um machado, mesmo caso aqui, tá? Os 2 pontos foram usados para a enumeração, isso está errado, tá? Esses 2 pontos foram utilizados aqui para dizer, ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, hein? Ó, para dar um destaque, certo? Então, esses 2 pontos, eles não foram usados para enumeração. E outra coisa, enumeração de um item só? Não. Beleza? Não. Então, enumeração errado. E a letra E, contratou uma secretária para organizar a agenda. Depois, auxiliares. A vírgula foi utilizada para isolar uma expressão destacada. E não, essa vírgula aqui, ela é utilizada para isolar essa expressão de tempo. Tá certo? Certo ou não? Uhum. Ui, fiz coisa errada aqui, ó. Ah, prova de português. Então, beleza. Então, beleza. A alternativa correta aqui para a questão 21 é a alternativa B. De Daniel. Texto 2. Gabriel sumiu. Gabriel, você sumiu, Gabriel? Não. Então, leia para mim o texto Sente 2. saudades? Tá. No meu prédio O compraram título, área... Gabriel, tá com pressa, Gabriel? Título, Gabriel. Texto 2. Título. Substituição. No meu prédio compraram a área da frente, toda arborizada, para enfeitar a entrada. Depois acharam bobagem, destruíram a paisagem e a transformaram em garagem. Em compensação, porém, por amor à ecologia, puseram no mesmo dia papel pintado no hall. Você vê sob o sol, em nuances coloridas, lindas árvores floridas. Leila Miculice. Gente, essa estrutura aqui todo mundo conhece? Disponível em https Não, sai fora. www.blocosonline. Não, nem vem, palhaço. Para. Pediu pra eu ler tudo, né? Leila Micros, título que eu vou ler também. Não, aqui, ó. Pronto, não vai ler isso aqui não. Mas é bom saber onde está disponível, tá? É bom saber, é bom ler isso aqui quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês ali na prova. Porque daí você sabe que, olha, é um blog pessoal, né? Então não tem... Todo mundo conhece essa estrutura? Alguém sabe me dizer como é que é o nome disso aqui? Verso. Verso, exatamente. Quantos versos nós temos aqui? Eu não vou contar, obviamente, ninguém vai contar. Temos 2 estrofes aqui, não, né? Não temos 12 estrofes. Uma estrofe só, né? Tem 14 versos. 14 versos, tem rima? Tem. Tem? Como Bobagem, coloridas paisagem, e garagem. floridas. Bobagem, Ecologia, garagem, dia. porém. Hall Bobagem, e sol, paisagem. né? Perfeito. E aí que tá. Percebendo todas essas características, o que vocês concluem? Que isso aqui é o quê? Claramente Poema. o texto 2 dos blocosonline.com. Tá bom, é um poema. Ó, para com essa palhaçada aí, Gabriel. O Pedro faz isso. Tem um menino que eu dou aula aqui, o Pedro faz isso. Toda vez que eu falo, não, leia tudo, ele pega e lê tudo. Nossa, mas dá um nervoso. Mas enfim, ó, poema lido, tá? O poema lido. Então vocês leram o poema. Ao afirmar, tá? Em relação ao poema, ao afirmar que o fato de substituírem a paisagem natural por um papel pintado no hall, por amor à ecologia, o autor explora os recursos de preocupação ecológica. O autor está preocupado com a ecologia só porque ele falou por amor à ecologia? Não. Porque, na verdade, ele acabou com a paisagem natural. O poema só está dizendo que acabou. O autor não, eu vou chamar de autor a partir de agora.
Mas enfim, Ali o... ela tem uma preocupação ecológica, ela expressa isso no poema, ela tá criticando, de fato, o poema ele critica. Poemas criticam também as coisas, mas ela está criticando o fato de destruírem umas árvores e colocarem um papel com flores coloridas, com árvores floridas e... Como é que é? E nuances coloridas, lindas árvores floridas. Ela critica o fato de derrubarem a natureza real para colocarem ali algo que pareça com a natureza, mas não é, né? Quando ela usa a expressão por amor à ecologia, ela não está, de fato, como é que fala? Denotando essa ideia de que essa frase foi usada em preocupação ecológica, tá? Então, não é isso. E a letra B? Do humor. Ela então está explorando o recurso do humor aqui. Não, tem 100% de chance, porque acho que é algo emocional. Não tem graça, gente. Não tem graça. Certo? Ela pode até tentar construir humor aqui e, assim, uma pessoa ou outra vai dar risada disso, mas não tem graça, certo? Então não é do humor. Eu vou pular a C. Alguém quer chutar o porquê eu vou pular a C? Porque é certa. Opa, exatamente. Então, beleza. A letra D, da descrição e da admiração paisagística. É um recurso da descrição e da... Gente, por amor à ecologia, ela está fazendo uma descrição? Não. Ela tá demonstrando ali uma admiração paisagística? Não, né? Não. Então não. E da sustentabilidade? Ela explora o recurso da sustentabilidade ao dizer que por amor à ecologia. Não, gente, isso aqui é uma figura de linguagem que vocês, sinceramente... Eu conheço vocês, eu não conheço vocês especificamente. Eu só não entendi. Oi? Como assim? De onde tem ironia? Então, a ironia é no momento em que ela diz assim, olha, destruíram a paisagem por amor à ecologia. Agora entendi. Entendeu? Aham. Só que aí que tá, veja, destruíram a paisagem, eu errei aqui nesse momento, a ironia não aparece por causa disso, ó. Por amor à ecologia, colocaram um papel pintado. Aí a ironia. Você vai me desculpar que eu fiz uma pequena confusão. É como algumas pessoas na internet, né, falando que uma coisa e colocando foto de perfil, só postando. Exatamente. Essa é uma situação irônica. Veja, colocaram um papel pintado com flores coloridas e tudo mais, quando eles podiam simplesmente ter deixado a paisagem quieta, né? E aí, nesse caso, ela tá falando aqui, olha, destruíram, mas, ó, por amor à ecologia, eles colocaram ali uma foto, né? Isso que é um negócio interessante, porque ela tá falando uma coisa que é totalmente contrária. Bom, por amor à ecologia, eu deixo a mata de pé. Mas não, por amor à ecologia, eles colocaram uma foto de uma mata de pé enquanto eles derrubaram a mata de verdade, certo? E aqui, de fato, não tem graça, aqui é só ironia mesmo. E eu conheço vocês, tá? Eu sei que quando tiver uma questão de ironia, vocês não vão ter dificuldade com essa ideia da ironia, porque todos vocês fazem esse tipo de piadinha o tempo inteiro, tá bom? Quando vocês estão lá, o amiguinho de vocês, que nem faz que nem eu, chama o negócio de onzágono, né? E vocês falam... Esse é bem esperto, hein? É a ironia. Vocês estão vendo lá que eu não estou demonstrando alguma coisa que não é tão esperto, vocês estão ali me dizendo que eu sou. Na verdade, eu não... Né? Em matemática, inclusive, matemática não é o meu forte, o meu negócio é história. Mentira, tô brincando. Mas enfim, aqui no caso é ironia. E de novo, aqui, ó, o poema, ele tem essa função da crítica também, tá bom, gente? Então, aqui, ó, ironia e crítica. Agora vocês querem fazer isso por amor à ecologia? Agora vocês vão colocar uma foto aqui bonita, mas na hora de deixar... Entendeu? Ela está criticando, de fato, essa derrubada, mas não por preocupação ecológica, mas sim. O recurso que ela usa ali é da crítica e da ironia. Portanto, 22C. Beleza? Sim, C de cachorro caramelo, caramelado com cachorros. C de cachorro caramelo. Eu gosto de falar de C de certo. É A de amor, B de bom... Baixinho. C de certo, D de Deus e E de eita. D de Deus é óbvio. Nem vou falar nada. 23. Rapidinho aqui, ó. 2 questões acaba.
vai ter um cálculo, nessa última aqui vai ter um cálculo, ó, inclusive tem aqui, a resposta certa é a área, tá bom? A gente vai fazer uma conta aqui bem difícil. Mentira, não vai ter não. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 abordam. Letra A, o impulso destruidor motivado pelo desejo de ganhar dinheiro e obter lucros. Não. Não? Só o texto 1. No texto 1, veja, no texto 1, Não, no texto 1 não. Não? Não, no texto 1 faz um cara. Geralmente não é para ganhar dinheiro e obter lucros. Geralmente é por causa que o cara ama aquilo, né? Ele tem um impulso para fazer aquilo, não um impulso de ganhar dinheiro. Essa aqui, depois de um tempo, ele fez uma empresa para fazer isso e ficou milionário. Mas ele não. Ô Gabriel, o Nicolas tem um ponto aqui muito interessante. Se fosse só por amor, ele continuava com a tesourinha de mão da mãe dele. Não, quando eu digo amor, eu digo pela vontade de destruir, né? Sim, o impulso Não destruidor. é um amor, não é um amor pela tesoura, é um amor a destruir as árvores. Exatamente, ele tinha esse impulso destruidor. E o impulso dele mais pra frente foi motivado a ganhar dinheiro. Concorda? Sim. Eu só vou ver uma coisinha rapidinho. Ou me dê um argumento discordando. Calma aí. Enquanto isso, eu vou rebater o Nicolas ali, que disse que o texto 2 não tinha. Nicolas, aqui ó, transformaram em garagem. Para que serve uma garagem? Para guardar carros, para estacionar carros. Para estacionar carros. Só que geralmente, né, quando a garagem é um negócio, se cobra para você guardar os carros lá. Agora eu concordo contigo, por causa que só por causa da frase que ele percebeu que podia ganhar com essa vida, tá? Então sim, o impulso destruidor, essa vontade de destruir, na maioria das vezes é motivada pelo desejo de ganhar dinheiro e obter lucros, tá bom, gente? Inclusive vocês podem notar hoje em dia, tá? Isso é um tema muito atual. O que está acontecendo é que, assim, estão destruindo a Amazônia para transformar em pasto. Porque a árvore de pé não dá dinheiro, mas o pasto a vaca pode comer e vender a carne, certo? Então, assim, sejam... Mas já para vender a árvore, né? Meu lápis aqui, né? Olha aqui, ó. Exatamente. Mas o teu lápis, Gabriel, o teu lápis, ele vem de uma fábrica que geralmente tem fazendas de árvores. Eles plantam árvores para isso, certo? Na Amazônia, as árvores que estão lá não são para isso. Aí eles derrubam, vendem a madeira, porque às vezes são madeiras nobres e tudo mais. Depois que eles derrubam e vendem a madeira, eles ganham lucro de novo, transformando aquilo ali em pasto. Então esse impulso destruidor, geralmente principalmente hoje em dia, é com a ideia, motivado a ganhar dinheiro e obter lucros, tá bom? Fiquem de olho nisso que, assim, o tema da sustentabilidade é um tema que as provas gostam muito, tá bom? As provas adoram esse tema e pode acontecer de ter uma temática inteira. Vocês estão vendo aqui que tem uma temática inteira sobre isso, né? A B não é a derrubada de árvores por motivos estéticos, não, né? Ninguém falou ali, eu gosto de derrubar árvore para ficar mais bonito ou para ficar mais feio, não, ninguém falou isso. O papel da educação dos pais na conscientização da pessoa, no Talvez 1, sim. No texto 1, mas não no 2. Então, no 1, sim, né? A ausência da mãe ali na educação, ou a presença errada da mãe na educação da criança, tornou o menino destruidor. Mas no 2, não. A preservação da natureza como condição fundamental para a sobrevivência, também ninguém falou disso. E a descoberta de que destruir a natureza pode ser algo prejudicial, o menino até hoje não sabe, inclusive ele está ensinando para o filho dele, né? O filho, nem sei se o filho vai para a escola, agora é uma dúvida. O filho vai aprender que você precisa destruir a natureza para continuar comendo, porque o nosso trabalho é esse, né? E trabalho ganha dinheiro, dinheiro compra comida, só que aí, enfim. Mas o menino, o filho dele, nunca vai descobrir, inclusive, que destruir a natureza pode ser algo prejudicial. Portanto, a não ser que ele vai para a escola. Daí ele vai ter uma briga séria com o pai. Ele vai aprender, né? 23, alternativa correta, alternativa A. Certo? E na 24, no poema Substituição, a palavra onde
Presente no 12º penúltimo. verso está substituindo a palavra anteriormente mencionada. Bom, o segundo verso está no segundo verso, no 12º verso, está substituindo qual palavra anteriormente mencionada? E aí está a falha. Palavras que substituem outras palavras que já foram mencionadas são pronomes, certo? São pronomes. E aqui a gente tem o pronome relativo onde. O onde também é um advérbio de lugar, tá? Mas aqui, sendo pronome, sendo advérbio, é só de lugar, tá certo? Aí, isso faz aqui a gente pensar que o onde, na verdade, ele não está se referindo ao papel, que é uma coisa. Ele está se referindo ao lugar onde foi colocado o papel, que é o hall, certo? Nesse caso, aqui a alternativa correta seria a alternativa de letra E, hall, tá certo? Se fosse para ser a alternativa correta a palavra papel, né, a gente teria que ter aqui o pronome no qual, certo? No qual se vê, ali ó, no qual se vê nuances coloridas e lindas árvores floridas. Não é o caso, tá? Então, o onde se refere aqui à palavra hall, considerando então assim a alternativa, deixa eu até apagar aqui, ó, a alternativa número da questão número 24, a alternativa correta é a letra E, tá certo?